Meu nome é Aloysio Alberto da Cruz Quintão, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e presidente emérito do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, gestão 2016-2019. Agradeço o honroso convite do caro Dr. Rogério Farias Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, para, como ex-aluno, abordar um pouco da história do Caraça. É muito oportuno poder relembrar a existência do Caraça como educandário, a partir de 1820, da criação, pelo alvará de 2 de dezembro de 1720, da agora tricentenária capitania de Minas Gerais, pelo rei Dom João V, que governou Portugal e o Brasil de 1706 a 1750. Por origem e data de brasilidade correlatas às do Caraça, está também celebrante a Congregação da Missão, fundada pelo padre francês Vicente de Paulo, santo da Igreja Católica, ordem religiosa a qual, pela ação dos seus padres lazaristas ou vicentinos, coube, como ainda acontece, farto elenco de atividades religiosas-culturais por todo o Brasil, no curso de cerca de 150 anos relacionados com as origens institucionais do nosso Estado. O conceito de caraça bicentenário enseja, primeiramente, reverenciar, numa deslumbrante natureza, a mão de Deus, e divisar, na herança de um ermitão, reforçada e reformulada por dadivoso ato real, a mão dos homens. E, em tal contexto, rememorar na história mineira os feitos de uma instituição cuja imagem nem ocasionais sérios fatos negativos impediram não fosse mantida, restaurada e perpetuada. Um ermitão português, depois de vagar por Minas, talvez fugitivo de perseguições políticas da metrópole. O hábito franciscano e nome de irmão Lourenço de Nossa Senhora acabou por volta de 1770, estabelecido em uma projeção da Serra do Espinhaço, na linha semelhante à de outros ermitãos setecentistas, como o nordestino Félix da Costa, quanto ao mosteiro de Macaúbas, em 1706, e o português Antônio da Silva Bracarena, na ermida da Serra da Piedade, em 1767. Com o falecimento dele, em 27 de outubro de 1819, e tendo recebido em doação testamentária a sesmaria e construções, coube ao rei, com providente benemerência, destinar o sonho idealizado por Lourenço à Congregação da Missão, na pessoa dos jovens padres Leandro Rebelo Peixoto e Castro e Antônio Ferreira Viçoso, que mandara vir de Portugal para missões religiosas no Brasil. O gesto de grandeza real ficou registrado na Carta Régia, assinada no Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 1820. Ordem de os padres apresentarem-se a Dom Manuel de Portugal e Castro, governador da capitania em Ouro Preto, além das reverências à Cúria Diocesana e Mariana, e de tomarem posse imediata do patrimônio perante o ouvidor-geral da comarca de Sabará, desembargador José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, mais tarde Visconde de Caeté e primeiro presidente da província imperial de Minas Gerais. Incompreensivelmente, a consolidação definitiva da titularidade legal da propriedade só ocorreu passados 151 anos, ao ser declarada por sentença de uso capião, publicada na comarca de Santa Bárbara, em 9 de dezembro de 1971. Além dos trabalhos no Caraça, que reestruturaram, e no colégio que criaram e dirigiram, os padres Leandro e Viçoso tiveram incumbências outras por ordem monárquica em vários locais, tendo o padre Leandro Rebelo instalado e dirigido o Colégio Pedro II no Rio, um seminário e colégio em Congonhas, e fundado o Colégio Nacional ou Colégio Assunção em Ouro Preto. E padre Antônio Viçoso, além do Caraça e do Triângulo Mineiro, dirigiu o seminário no estado do Rio de Janeiro e, nomeado bispo em Mariana em 1843, continuou durante 31 anos sua luta pela reforma do clero e melhoria dos costumes na sociedade e na política, contra excessos do padroado, sistema administrativo decorrente da união entre Igreja e Estado, bem como pelo fim da escravatura, orações e escritos, cartas, livros, jornais e artigos, como no texto de 1840 intitulado A Escravatura Ofendida e Defendida. E também combateu os exageros do padroado
e não se conformou com a influência da maçonaria no governo. Sobre a vida e a obra de Dom Viçoso, está em curso no Vaticano processo eclesiástico que, em 7 de julho de 2014, já lhe deu a qualificação de venerável, fase que antecede a beatificação e canonização. Tudo com base em longo trabalho de investigação e documentação. Humanismo cristão para formar cidadão. Apesar da denominação mais conhecida de colégio, na antiga ermida e casa de peregrinações e recolhimento, entre 1774 e 1819, funcionaram alternada ou sucessivamente, sem precisão de datas, colégio entre 1820 e 1842, seminário diocesano marianense entre 1854 e 1842, seminário lazarista entre 1885 e 1895, e a escola apostólica propriamente dita entre 1900 e 1968. Quanto à origem dos padres, costuma-se ver o Caraça sob a influência portuguesa de 1820 a 1852, francesa de 1852 a 1900 e brasileira de 1900 a 1960. Na prática de ensino, em regime de internato, que restringia a visita à família a uma única vez após os 3 primeiros anos, o período letivo era de 2 semestres, dividido por férias passadas na sede e na fazenda do Engenho, bem ao pé da serra e integrante da propriedade. O curso de Humanidades, visando a formação do cidadão para a vida particular e pública, e no estilo caracense e também para a carreira sacerdotal, teria sido, como a maneira romana ou clássica europeia, formar o vir bonus dicende peritus, ou uma pessoa de bem e hábil no falar, pela obtenção de cultura geral, capaz de ajudar o estudante a, aspas, aperfeiçoar a linguagem da expressão pessoal e do comportamento humano, fechar aspas. Em suma, uma espécie concernente ao ensino antigo de segundo grau e curso clássico. A pedagogia caracense primava pelo humanismo cristão. Essa filosofia de princípios religiosos e humanistas, centrada na crença de que a liberdade e o individualismo são partes intrínsecas naturais e compatíveis com a doutrina e prática cristãs, e voltada para a formação do homem integral como uma pessoa de bem. A duração era quase de 6 anos, por prevalência de ciências sociais e humanas, com aulas diárias em 2 turnos, separados por momentos de lazer e recreação, reforçados em fins de semana e nas férias, por variadas modalidades de esporte, excursões, sessões de teatro e cinema. Tanto na forma de colégio como na de escola apostólica, prevaleceu a ideia de que não havia obrigatoriedade, não obstante claro incentivo para a carreira religiosa missionária, ou para clerical ou clero secular. É o que, por exemplo, destaca o Estatuto na versão de 1912, registrando que os meninos admitidos, mesmo sem recursos pela congregação, aspas, não têm obrigação alguma de entrar para o seu grêmio, fechar aspas, e frisando que, em tal aspecto, aspas, dá-se-lhes plena liberdade, fechar aspas. E na formação sacerdotal, o destino dos alunos era o Seminário Maior Lazarista, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em ensaio de sociologia regional brasileira, intitulado Voz de Minas, Alceu Moroso Lima, o Tristão de Ataíde, observou que o sistema de ensino no Caraça era admirável código de educação, um modelo de verdadeiro humanismo pedagógico, em que a autoridade harmoniosamente se combina com a personalidade e a suavidade. Fecha aspas. O Caraça ficou, de fato e de direito, reconhecido como celebridade educacional e admirado pelos resultados obtidos na formação de jovens durante tanto tempo. Constata-se que primou pela excelência acadêmica, coerência e seriedade pedagógica, rígida disciplina, até exagerada, segundo algumas críticas, absoluta pontualidade e cadência ritualística dos dias e das atividades, tudo aliado a boa forma e farta alimentação e adequadas horas de descanso, artes, excursões e práticas esportivas. Aliás,
mostrou-se realizada a dupla missão que o Caraça acolheu e foi desenvolvida pelos padres lazaristas, cuja congregação da missão se firmou no Brasil como entidade religiosa realmente voltada para missões populares, empenhada em prol dos mais necessitados, fundação e ou administração de seminários e colégios, atuação em paróquias em colaboração diocesana, defesa da Igreja Católica e melhoria moral e cultural da sociedade. Tragédia no santuário. O Caraça passou por muitas dificuldades e até contratempos mais sérios, como o desabamento do teto da área de recreio conferido e até a incidência do beriberi, doença hoje atribuída à deficiência vitamínica, na época de suposta origem do Seminário de Mariana, assunto tratado em obras como A História Social de uma Doença, o beriberi no Caraça, de João Divino Lopes Filho, da Universidade de São Paulo. O beriberi na província de Minas Gerais, de Antônio Felício dos Santos, e, se não me falha a memória, de Joaquim de Sales, Instituto Moreira Salles, editora de Jordano, São Paulo. O funcionamento total do estabelecimento até ficou seriamente prejudicado, sendo extinto o colégio para só subsistir a escola apostólica. E, embora sem perdas humanas, mas muito prejudicial, patrimonial e funcionalmente, foi o incêndio ocorrido na madrugada de 28 de maio de 1968, quando o complexo arquitetônico correu o risco de ser totalmente destruído ou desfigurado pelo incêndio que atingiu, a partir da biblioteca, ambas as alas laterais dos prédios do fundo, destruindo dormitórios de alunos, salão de reuniões, de estudo e teatro, salas de aula, enfermaria, farmácia, gabinete dentário, rouparia, museu de história natural, laboratório, encadernação, gabinete do padre disciplinário, tudo em decorrência de um descuido estudantil com aparelho elétrico. Entre os mais de 25 mil volumes, cerca de 10 mil livros foram queimados. Conforme apurado em antiga enumeração, dos, aspas, 112 simélios ou livros preciosos e antigos do século XV e XVI, foram salvos vários incunábulos. Sobre o acidente, lamentou o então presidente da Academia Mineira de Letras, escritor Vivaldi Moreira, salientando em artigo na imprensa que, aspas, o incêndio do Caraça é o resultado de nossa desídia, do nosso desprezo, do menosprezo pelo seu materno. Foi-se a matriz, a casa geradora, a institutrix da inteligência mineira. A fumaça que se evola da Serra do Caraça sufoca toda a mina. Estamos chorando, estamos de luto. O arrependimento, o remorso nos dói. Próximos ao solo e estamos batendo no peito, meia culpa, meia culpa. A partir desse acontecimento, entendeu a congregação que melhor seria só uma restauração moderna, de forma harmônica e singular, concluída em 1968, com a presença de várias entidades, autoridades, como também a Associação dos Ex-Alunos, representada por este palestrante, que na época era presidente, e vários diretores. E, por fim, o Colégio do Caraça, em sua última forma de escola apostólica lazarista, foi declarado definitivamente encerrado, restando, com base na herança material, religiosa e cultural, a certeza da possibilidade de utilização de todo o complexo santuário para práticas religiosas e reuniões de estudo e visitação pública e turismo, preservando-se o patrimônio natural e histórico e toda a beleza ecológica da região. Muitas curiosidades caracenses. O enfoque bem especial, mais lítero-emocional ou poético, é oportuno recordar algumas curiosidades caracenses registradas em memórias vividas ou ouvidas, como as postas por ex-aluno no livro Caraça Redivivo, Memórias em Prosa e Verso. Era costume aos estudantes a repetição de um pensamento latino, como se fosse um estímulo à importância dos estudos ou o reconhecimento antecipado de seu valor. Forcem et ec oli memenissa iubabia. Será talvez agradável lembrar essas coisas algum dia.
verso 203 do poema Eneida, do poeta romano Virgílio. A Associação dos Ex-Alunos e Amigos do Caraça, AELAC, fundada em 20 de julho de 1945, que ajudou a suprir o Caraça de alimentos na crise da pós-guerra e patrocinou alguns alunos, tem sido instrumento dessas relembranças, sobretudo a partir da década de 1980, quando transformou em grande caravana anual a antiga prática de visita ao Caraça, por ocasião de 11 de outubro, dia da padroeira de Nossa Senhora, Mãe dos Homens. Promoção que vem sendo dinamizada pelo atual presidente Mariano Pereira Lopes. Essa entidade também fundou um condomínio, inicialmente só de associados, nas cercanias caracenses. Ideia e realização do então presidente Rodolfo Batista Abreu. E colaborou também para a formação do coral Crescere, composto de início só por ex-alunos de 3 educandários de formação lazarista, Caraça, Diamantina e Maria. Realmente, o curso de Humanidades punha os alunos em contatos com autores clássicos e era natural a predileção de alguns pelo latim, de muito tempo tornado língua oficial e geral da Igreja até as restrições do Concílio Vaticano II. De Cícero, César e Fedro, de Ovídio, Horácio e Virgílio, didaticamente a latina companhia. Por grego, por latim, pela língua portuguesa, por idiomas outros e muitas disciplinas, o vasto calendário fecundava de saber as mentes jovens na pedagogia humanista dos salões e salas de aula. Irmão Lourenço conseguiu para a Igreja do Caraça a imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens, vinda de Portugal em 1784, e posta em oratório na parte nobre da nave central da Igreja neogótica. Obteve de Roma, em 1792, a relíquia de São Pio, que está exposta em uma urna perto do altar mor. No corpo inerte ou estático de jovem soldado, dorme enfardada romanamente a presença de São Pio Mártir. Os imperadores, pai e filho, fizeram questão de prestigiar o Caraça, resultante da doação do pai e avô, Dom João VI. E, apesar da incômoda viagem, visitaram-no em 1831, dias 17 e 18 de fevereiro, Dom Pedro I, como se preparando a abdicação do dia 7 de abril seguinte. E em 1881, de 11 a 13 de abril, Dom Pedro II, que anotou no diário a síntese de sua impressão. Só o Caraça paga visita a menos. Consta que a princesa Isabel gostou da sugestão sobre Cristo Redentor, feita na década de 1850 pelo padre lazarista francês Pedro Maria Boss, missionário e professor no Caraça de 1866 a 1878, e quando alguém insinuou que uma obra no Corcovado tinha que ser sobre a princesa redentora, por ter assinado a Lei Áurea de abolição da escravatura, teria ela reagido pelo aviso de 2 de agosto de 1888, dizendo que a homenagem deveria mesmo ser para o verdadeiro redentor dos homens. Mesmo voltando a trabalhar no Caraça como professor e diretor, 1895-1896, insistiu o padre Boss na proposta, sobretudo no Rio, de novo, a partir de 1897, não obstante a recente separação entre igreja e o Estado e a presença da maçonaria no governo republicano. E fez isso até o falecimento em 3 de janeiro de 1916. Somente com o apoio do cardeal Joaquim Acorvete, em movimento iniciado em 1921, em preparação do primeiro centenário da independência, este sonho lazarista ganhou curso e teve a pedra fundamental lançada em 1922 e foi concluído com a solenidade de inauguração em 12 de outubro de 1931, com o cardeal Dom Sebastião Leme e o prefeito fluminense Pedro Ernesto Batista. Em 7 de julho de 2007, o monumento foi declarado uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno. É dos mais vistos e visitados e teve festas especiais em outubro de 2020, em comemoração aos 89 anos de cartão postal do Rio de Janeiro e lembrança dos 98 anos do início da construção.
é o seguinte, o poema de 1903, com lamento e previsão, deixado pelo Padre Boss em seu livro de orações, O Breviário, que as Filhas da Caridade ainda conservam como relíquia no colégio, em Botafogo, do Rio, de onde, pela janela, o capelão lazarista contemplava o morro e sonhava, conforme os versos seguintes. O Corcovado. Lá se ergue o gigante de pedra, alcantilado, altaneiro e triste, como interrogando o horizonte imenso. Quando virá? Há tantos séculos espero. Sim, aqui está o pedestal único no mundo. Quando vem a estátua, como eu, colossal imagem de quem me fez? Acorda depressa, Brasil. Levanta naquele cume sublime a imagem de Jesus Salvador. Lá vai o meu humilde brado. Deus lhe proporcione eco por todo o Brasil. Nem todos, por causa diversas, lerão o livro, a Bíblia. Ao passo que em todas as línguas e linguagens a imagem dirá ao grande e ao pequeno, ao sábio e ao analfabeto, a todos. Ego sum via veritas et vita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venite ad me omnes. Vinde todos a mim. No livro de visita, Tristão de Ataíde sintetizou o Caraça em 3 S. Silêncio, solidão, santidade. Pensamento depois posto em prova por uma luz. No silêncio que te invade, na solidão que te abraça, montanha de santidade, tu nos cativas, Caraça. A montanha de pedra impressiona mesmo e desafia muita gente, curiosos, alpinistas e muito aguçadamente mineradores. Por isso, Caraça, cara grande, disforme, granítica, Monte Santo, cara engenho de Deus. Em berço esplêndido, gigante de pedra, riqueza insinuante que pulsa, que medra, em sono desafiante da concupiscência mineradora. Tanto nas trilhas antigas como na estrada que a substituiu, chegar a Quaraça sempre foi enfrentamento de grande trecho sinuoso e surpreendente de subidas, descidas e curvas. Como assim? Serra acima, a terra serpenteia no zigue-zague da aventura. É sobe e desce, curva sobre curva. É terra, é mato, é pedra, é abismo. E há um ponto estratégico na estrada, a poucos quilômetros da sede, que faz o visitante parar e admirar. E então, o olhar distante em curva, no alto da Boa Vista, divisa a primeira imagem do Carás. É espanto e gozo de chegada, saudade antecipada de partida. Essa primeira visão do complexo arquitetônico como um pombo de asas abertas, ainda que de outro ângulo, foi posta em quadro pelo naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius, quando, em 1818, pesquisou no Caraça junto com o zoólogo Johann Baptista von Spix. Ele deixou em latim a identificação de sua autoria. Martius pintou, como é lembrado. As asas em par famoso, com pose magistral, de pássaro retratado em gótico colonial, num ensaio majestoso de voo jamais alçado, tal como Marcius Pinkston, um século passado. Mais perto do rio Caraça e um pouco ao lado de todo o prédio, uma ruína é tida como restos dos cômodos de uma casa reservada aos escravos. Delicada lembrança de gente negra. A pedra sob pedra, o braço escravo, a branca ordem. A marca da senzala jaz em ruína de sonhos, sinal dos tempos, conceito lazarista de escravidão. Negro serviçal não é ser humano, inafastável candidato à alforria. Norma que o diocesano Viçoso, sua bandeira de luta, faria. Na chamada Revolução Liberal, de pouca duração, teve, entre outros rebeldes, um ex-aluno e professor do Caraça, Cônego Marinho, evento que forçou Dom Viçoso a transferir o colégio para o Triângulo Mineiro, fato lembrado assim. Por revolta não geral
que pouco mérito encerra na mineira economia, a crise subiu a serra vestida de caristia. Rebeldia de um partido fez duplo mal ao Caraça. Para a escola, outro caminho. Ex-membro seu sentou praça, José Antônio Marinho. E além das mortes à toa, em luta tão passageira, para vencidos, desdouro e uma dor bem mineira no peito de ferro e ouro. Esportes vários animavam as recreações diárias, nas férias ou em cada dia de folga, às vezes chamado sueto, e antes de ser liberado o futebol, havia o tal mascarado, mais ou menos o handebol atual. Depois de sério estudo, de semestral empenho, o lazer valia tudo na fazenda do engenho. De barra manteiga, bente altas, ping-pong, ao vôlei, futebol mascarado, a algazarra dos recreios talvez fosse um prêmio abençoado, que só o gamão e o xadrez faziam mudos mais se ensimesmarem. Alegria, muito esporte, felicidade sem par. Na ordem rígida das coisas, das mentes em formação, mais proibido era não sonhar. O destaque da alegria caracense ficou bem lembrado em um dos muitos hinos do Caraça, com música do padre italiano Francesco Carral e letra de Anibal Filho, o bispo Dom Belchor Neto. Vamos, meninos do Caraça, vamos cantar nossa alegria. Nunca entristeça o nosso dia, sempre a sorrir o coração. Eram bem marcantes mesmo as chamadas doces alegrias da vida caracense, que o holandês padre Pedro Sarnel retratou no poema em latim Dolce Vitae Caracensis Gaudia. A propósito, o professor José Lourenço de Oliveira, casado com a acadêmica professora Laíde Lisboa de Oliveira, saudosa amiga, relembrou seu tempo caracense em romance autobiográfico Xavier e o Caraça, na pessoa de hipotético Xavier, salientando que, aspas, nada o impediu de ser feliz naquele Caraça que qualificou de vértice da cultura. Para os alunos não faltava o ensejo do aprendizado musical, sobretudo para ingresso possível no coro, no coral e na banda, escola cantora, ou para aprimorar momentos de cantos variados no entretenimento com música clássica, popular, ou de seresta, como a do violonista e poeta mozambicano de Bom Jesus do Amparo, aqui em alguns dos seus versos. Conheço uma linda serra, bem juntinho à minha terra, que está sempre a reluzir. Nossa alma brasileira, aqui na terra mineira, ouve com toda a emoção. Ave, ó mãe cheia de graça, é a serra do Caraça que está sempre em oração. O quadro da Santa Ceia, de Manuel da Costa Taíde, que conviveu com o irmão Lourenço e Mariana no Caraça e pintou seu retrato, ficou muitos anos na parede, ao fundo do salão do refeitório. Pelas mãos diárias de Ataíde, inspirando o refeitório imenso, a nossa ceia se tornava santa. Benedica nos Domine tecla dona. Abençoe-nos, Senhor, e esses presentes, o alimento. Et contente éremos, e estaremos contentes. Com o poema Ataíde à venda, o poeta Carlos Drummond protestou contra uma notícia e o fez em fartos versos, dos quais são alguns. Depressa, Assembleia, vai, salva os padres agoniados da prontidão que os achaça, salvando-os, preservando-os da mercantil ameaça. Salva a arte, salva a glória, salva o máximo tesouro, a riqueza que não passa, Cristo, ceia do Caraça. As mesas do refeitório, os alunos em fila por ordem de tamanho, eram postos em grupos de 6, com 3 de cada lado. Grupos denominados quadrados, sendo que no dia de Reis, aquele que encontrasse uma fava na rosca de pau chamada brocojó, era coroado rei do quadrado, com direito a certas deferências à mesa, ou como alguns supunham ou sugeriam, de até participar da botica
ou guloseimas recebidas da família por alguns e guardadas na botecaria, ou então bom prato na bodega, nome do piquenique que ex-alunos, empresas benfeitoras, os próprios padres promoviam nos campos ou à beira dos lagos. Era rotina de ordem tal no refeitório lotado e até realeza anual, pois a fava de uma rosca coroava rei quadrado. No sabor, que bem nutre e provê muitas idades famélicas, se vê um trio do maior xodó, bodega, botica, brocojó. Os dons naturais do caraça sempre causaram admiração pela delicada e variada beleza, a tão decantada diversidade da fauna, da flora, com presença comprovada de inúmeras espécies de flores e animais silvestres. A flora é rica, como a fauna é fértil. São matas, são bosques, são prados, são grutas, são rios e cascatas, tudo virginizando de encanto a natureza. Beijamão, fruta-flor campestre, rastejava pelos prados e adoçava a meninada os passeios em revoada. Da policromia agreste, pende orquídeas e bromélias, exalando graça e aroma. Os véios da mata ocultam pousos e passeios de coati, tatu, cobras e paca. Saltitam jacus e jocós matreiros. Perambula, focinhando a terra, o tamanduá mirim. E passeiam vigiando a noite a elegância prudente do lobo-guará e esquivas onças e raposas. Visitas matinais de lépidos esquilos, ora em mansidão, ora se esquivam, sem licença se vão. E, de repente, o som reboa em meio à cromática cantilena, que elegante entoa, solitária seriema. Pela flora fértil, raridade de rica fauna, acalanto, gerada na variedade de cada recanto da serra, no caraça reino belo que acalma a vista e descerra todo o encanto para as janelas da alma, indelevelmente. No regime de internato, em meio à lenda da palmatória, a disciplina tinha orientação e aconselhamento, culminando com penalidades como a admoestação dita, aspas, tomar ou levar carreira, fechar aspas. Incomunicabilidade por hora, dia, silêncio forçado de pé no salão de estudos ou embaixo do sino, de pé ou de joelhos, nota baixa de comportamento e, em forma extrema, a expulsão. Pena cochichada como, aspas, tomar ou levar garrincha, fechar aspas, o que lembrava antigo transporte animal para momentos alegres e tristes. Do sino, o som metálico, o silêncio, a alegria. Sob o sino, o som nostálgico, o castigo, a vergonha. Garrincha, mula de ir e vir, antiga montaria de chegar ou de partir, tanto causava alegria ou era para amarga hora. E o que mais ficou foi sinônimo de castigo, com sabor fel de ir embora. A palmatória não era usada nas mãos dos infratores da disciplina, mas consta que a palavra causava medo e não faltou quem a tenha visto na mesa do padre diretor, com algum susto, naturalmente. Sempre presente na história a lenda da palmatória. Seja verdade ou crendice, lá no Caraça ela estava. E a quem por acaso a visse, é certo que intimidava. Fiscalização e censura não faltavam no dicionário do padre disciplinário ou prefeito. Era ajudado por escolhidos alunos como regentes ou encarregados de aconselhar ou apontar faltas e comunicá-las a ele. Ato chamado de, aspas, torar, tosar ou cortar umbigo. O padre prefeito, mesmo até sem jeito, no seu afã diário de tudo fiscalizar e fazer ordem imperar, um olho no breviário e por outro tudo esquiar. Numa de sua rotina, o padre disciplinário tinha lazer solitário que aluno nem imagina. Com bem severos crivos de fazer morar leitura de suas cartas e livros,
batizando-os com censura de evidência duradoura e por eficaz aparelho, séria, pudica, tesoura ou rabiscos de vermelho. E, para a tristeza da gente, ainda havia o regente, um só, vários olheiros, profissionais do castigo, na arte de, aspas, cortar umbigo, denunciando bagunceiros, candidatos à carreira, ou pena menor, que se queira ter que trazer consigo. No Caraça, os alunos usaram batina ou sotaina e barrete até meados da década de 1950, quando os uniformes modernos tiveram vez. O mundo feito de batina era o reino da disciplina. Peso em diuturna faina, haja o calor que sentir, tirar modéstias sotainas só na hora de dormir. Ainda bem, modernidade que se demora não dorme em fazer de novidade confortável uniforme. A propósito da rígida disciplina caracense, vale lembrar a impressão amenizadora do mesmo professor Lourenço de Oliveira em seu romance autobiográfico, ao dizer não ter encontrado, aspas, em toda a vida outra quadra mais feliz, mais tomada de plenitude, numa casa de portas abertas, mais fáceis de transpor, saindo do que entrando. Fechar aspas. Ainda como ex-caracense, o professor Lourenço é coautor, o padre Sarnel, da versão do livro da acadêmica e sua cunhada Henriqueta Lisboa, Montanha Viva, Caraça. Mons vivos, seu mons caracenses. Professor Lourenço foi meu examinador de latim no ingresso da faculdade, e Henriqueta admirei-a como aluno no Caraça, quando ela fazia pesquisa para sua obra, que depois foi objeto de aula de literatura. Havia muita atenção para com o aluno novato, que logo na chegada recebia o apoio oficial de um colega, o Anjo, encarregado de informá-lo, orientá-lo, introduzindo-o no sistema e ajudando a atenuar a angústia, até de levantar muito cedo, 5 horas levantar, 21 horas deitar. Além da incerteza do ambiente até então desconhecido. Atordoado por novidades, meio abafado pelas saudades, tinha o novato, mesmo traquina, susto no fato de usar batina, muito rezar, rígido horário de levantar, no imaginário da madrugada. Muito estudar e só falar de hora marcada. No aprendizado caracense, o estudo de línguas tinha o primado do chamado bom português, mas a prática ensejava gírias muito jocosas. Aluno novato ganhava número oficial para marcar seus pertences, e a identificação pessoal era o próprio prenome e ou sobrenome ou nome de família. Mas cada um, geralmente, era batizado na chegada com um apelido inventado pelos mais antigos, embora às vezes melindroso, mas com a tolerância dos pais. Bem falar o português, primando na forma culta, mas a gíria tinha vez, mesmo sem ser gente adulta. Vi ela, não, em vez de a vi, nunca entre você e eu. Não junte você com ti, que o verbo sente, entendeu? Surpresa da meninada era ganhar apelido de batismo na chegada, fosse bem ou mal sentido. E quando a marca não some da brincadeira infantil, a alcunha virava nome, trocando nome civil. O incêndio de 1968 só não foi mais desastroso por acaso, por ação oportuna ou por milagre. No silêncio frio, em noite incerta de apagados sonos, as labaredas iluminaram sonhos e o dormitório, berço jovem, é medo, é choro, é dor, é cinza. Na vasta e antiga biblioteca, de segurança pouca e risco imenso, desafio multissecular das letras, fez-se calor de fome cinerante,
a consumir o rico acervo. Na voracidade das chamas, dos muitos volumes, das raras páginas antigas, ainda restaram séculos de espécies raras, cimélios incunábulos. E parece que a sabedoria popular viu no incêndio outra morte do fundador. Em síntese, para o bom senso da boca do povo, um lamento tenso. Morreu de novo irmão Lourenço. A partir de 1949, a Associação dos Ex-Alunos, através de seus líderes fundadores, empresário Vicente Cassaladi e professor Lara Rezende, participou dos trabalhos da Orbis Film Limitada, na produção de singelo filme sobre o Caraça, depois lançado no Cine Metrópole, em Belo Horizonte. Houve padres e meninos completando elenco artístico, na ousada ou na ousadia anos 40. E em mágica de primeira, Caraça Porta do Céu virou vanguarda mineira lá pelos anos 50. Dom Viçoso, em 1948, conseguiu de Paris as primeiras irmãs ou filhas de caridade, que em Mariana se identificariam com o Colégio Providência, por ele fundado. No Caraça, elas só se estabeleceram em 22 de julho de 1951, dia de festa e certeza de ação benéfica por muitos anos. Além das antigas servidoras chamadas sampaias e das jovens e senhoras contratadas da região, as irmãs chegaram para confirmar o valor da presença feminina na manutenção do Caraça. Com zelo e tenacidade, toda a feminina graça das Irmãs da Caridade aterrissou no Caraça. Com palmas e flores, sinos, foguetes de alegria, houve um dia celebrante da revoada tardia das aves de asas brancas, de azul esvoaçante, com vontade de ajudar, tão alegres e tão francas nas promessas do chegar. Demora bastante extensa, que as searas aguardaram, e fez-se operosa a presença que as serras testemunharam. A propósito de Dom Viçoso, homem de personalidade firme e liderança dócil, mas persuasiva, consta não ter ele medido esforço contra a escravidão, a maçonaria por sua influência no poder e os excessos do padroado, sistema que caracterizava a união da Igreja com o Estado, tendo até feito veemente protesto contra a prisão dos bispos Dom Vital de Olinda e Dom Macedo de Belém. Por sua iniciativa, estudaram no seminário jovens negros, como o sapateiro de Congonhas e o alfaiate filho de escrava de campanha no sul de Minas, que se tornariam os padres Silvério Gomes Pimenta, que viveu de 1840 a 1922, que foi arcebispo de Mariana e membro da Academia Brasileira de Letras. E Francisco de Paula Victor, que viveu de 1827 a 1905, jovem, depois vigário em campanha e também em Três Pontas, por longos anos. E em 14 de novembro de 2015, foi declarado beato pelo Vaticano, no curso do devido processo de canonização. A pregação de Viçoso, em tom forte, belicoso, para cristãos e ateus. Padre não tem senzala, pois a fé que nos embala não distingue obra de Deus. Em luta de longo alcance, Dom Viçoso, sem descanso, a todo custo queria limpar a igreja do quadro formado do padroado e calar a maçonaria. Estado de forma mista, uma tradição mal vista que valia combater. E sem perder todo o afeto, tirar o mal arquiteto de influência no poder. Num grande país polêmico, dois padres brilharam tanto. No exemplo de um acadêmico e de outro já quase santo. A riqueza cultural caracense não se desvaneceu pelo tempo, nem se ocultou nas brumas de 2 séculos.
Com seu exemplo benéfico e influência perpetuados por gerações e com a graça ambiental de tamanha riqueza natural, prossegue o Caraça sua missão de engrandecer o nome de Minas Gerais. O Caraça é muito vário nas folhas de sua história, como escola ou seminário pincelado na memória. São páginas permanentes das alegrias sentidas, das leituras comoventes, pois que o Caraça documenta quais as vividas em épocas diferentes. Exemplo, anos 50. Ambiente pedagógico, tanto valor ecológico. Quem por lá pouco viveu, no corpo e na alma cresceu. Por isso pode-se dizer que o Colégio do Caraça, hoje com o porte de instituição bicentenária, é sugestão constante para momentos de recolhimento sadio e abençoado, e para a contemplação que alimenta e eleva o espírito, diante da riqueza natural de um dos recantos privilegiados do território. E vem até nós todos seu convite constante. Chega, turista, curva-te, visitante, contentes, aluno, e sejas tu, qual fores, do Brasil ou do estrangeiro, antes dos teus louvores, em reverência à beleza, bendiz a Deus primeiro e pede licença à natureza. Em síntese, por últimas palavras, o Caraça de 2 séculos continua um centro de cultura mantido pelos padres da Congregação da Missão de São Vicente de Paulo, aberto à peregrinação e ao turismo religioso ecológico e caracterizado sempre como instrumento da divulgação do seu valor sociocultural, no âmbito de toda a história tricentenária de Minas Gerais. Obrigado a todos pela atenção.